Olá, meu nome é Wellington, eu sou advogado e hoje eu vou falar sobre a teoria do caso. A teoria do caso é uma metodologia aplicada pelo advogado criminal ao fazer a defesa técnica do cliente acusado. Assim como a acusação vem com uma teoria acusatória, uma hipótese acusatória, apresentada de acordo com os elementos do inquérito para serem confirmados em juízo visando a condenação, a defesa, ou pelo menos a defesa técnica preparada, deve ter também a sua própria teoria do caso. Como é feita essa teoria? Como ela é aplicada, na verdade? O advogado tem que analisar os elementos do inquérito, os elementos que estão nos autos. Se, porventura, tiver feito uma investigação defensiva, apresentar esses elementos também no processo para confirmar a hipótese defensiva. Assim como a acusação pretende a condenação, o advogado, quando possível, claro, também pretende a absolvição. Pretende refutar a hipótese acusatória. Existe uma dificuldade oriunda da má vontade dos agentes públicos, especificamente do Poder Judiciário, em permitir que o advogado trabalhe dessa forma. Então, muitas das vezes, requerimentos de prova, perguntas que são feitas na audiência pelo advogado, muitas das vezes são indeferidos. São pedidos que são indeferidos. O juiz rejeita esses pedidos para impedir o advogado de confirmar a hipótese de absolvição, a hipótese defensiva, a sua teoria do caso. Por que isso acontece? Porque muitas das vezes o magistrado, em conluio com a acusação, são indivíduos do Estado, são indivíduos que se conversam, eles já têm uma, vamos dizer assim, uma cumplicidade. O que o professor Hamilton Bueno de Carvalho já disse e declarou e chamou de relação promíscua. Existe uma relação promíscua entre judiciário e Ministério Público, o que acaba, muitas das vezes, enfraquecendo a possibilidade de atuação do advogado. Isso vem de uma cultura, de uma magistratura que não se vê, isso também foi posicionado pelo professor, que não se vê como um ator imparcial, como um agente imparcial nesse processo, mas também se vê como um agente de segurança pública. Então, muitas das vezes, o advogado faz uma pergunta, o juiz pede para o advogado justificar a pergunta, sendo que, na verdade, o advogado está trabalhando com a teoria do caso. O advogado não precisa antecipar teses. Muitas das vezes a pergunta é indeferida, porque, doutor, não vejo pertinência, mas nem sabe o que o advogado pretende, não sabe o que o cliente falou para ele, não sabe qual é a verdade desse processo. Muitas das vezes é colocada uma testemunha, indefiro, não acho que é uma testemunha pertinente, o que ela vai falar? Então existe essa má vontade em permitir que a defesa trabalhe, o que acaba gerando processos muitas das vezes viciados, processos desnutridos, sem prova cabal e robusta, e condenações a toque de caixa. Então essa é uma dificuldade que a advocacia criminal encontra para se trabalhar com a teoria do caso, a má vontade dos agentes públicos. E a ideia de que o advogado tem só que se limitar a defender e aos termos da denúncia, como se todos os fatos estivessem dados, quando na verdade não estão. Então, isso é a teoria do caso, essa é a dificuldade de trabalhar com a teoria do caso, mas a advocacia criminal não pode se deixar vencer pela má vontade dos agentes públicos, pela sanha condenatória que muitas vezes o judiciário infelizmente tem, e por mentalidade punitivista. A advocacia tem que fazer o seu trabalho e lutar para que suas prerrogativas sejam observadas, para que o contraditório seja algo efetivo e não uma coisa para inglês ver, e para que ele seja performado no processo. Então a advocacia criminal tem que lutar por isso, tem que fazer constar em ata, tem que se insurgir para que a defesa seja algo também efetivo e concreto e não apenas um legitimador de atos estatais. Não, mas teve advogado, então o processo está regular. Como se inviabilizar o trabalho do advogado não fosse um vício, não fosse um problema.
Então a advocacia tem que lutar contra isso.